TV Artilheiro. Primeira avaliação do jogo, né, Leston? Dois tempos distintos, você considera assim? O Santa bem melhor no primeiro e no segundo, o Ceará superior? Assim, cara, o futebol você não vai conseguir ter predominância no jogo durante 90 minutos, né? E você nem o adversário, né? É um jogo de alternância e você precisa ser eficaz o suficiente quando tu tem o melhor momento do jogo, e nós assim o fizemos, né? Conseguimos fazer um primeiro tempo controlando bem o jogo, não só marcando bem, mas também conseguindo ter a bola, conseguindo envolver, tendo boas transições, e foi onde nós começamos a incomodar a equipe do Ceará até o momento que a gente fez o gol, né? A partir dali era normal, o ímpeto do adversário, jogando dentro de casa, tem uma equipe muito qualificada, e nós conseguimos mesmo assim neutralizar principalmente as ações aqui do lado direito ofensivo deles, na iniciação do Samuel, o Chico pelo lado direito, ora vindo o Ricardinho também aqui, gerando superioridade numérica, mas a gente controlou. Na volta do segundo tempo, talvez o pecado do jogo foi a gente tomar um gol muito cedo, né? E aí não tem como. Quando você toma o gol, o adversário passa a adquirir confiança essa que momentaneamente fica abalada quando termina o primeiro tempo perdendo. E aí o jogo muda completamente, porque você começa a ficar acuado demais e a gente parou de ter a bola, e isso foi determinante para que a gente, no momento em que a gente voltou a conseguir controlar, sofreu o gol num contra-ataque de escanteio. Mas aí a gente paga um pouco do preço da imaturidade, 42 minutos, já não precisa bater o escanteio na área, já faz curto, a gente já estava controlando o jogo, né? Mas é aprendizado, cara. E quando você se propõe a fazer o que a gente está fazendo, de fazer com que o clube tenha um novo perfil de elenco, com uma característica mais jovem, você às vezes vai pagar por isso, mas você paga hoje, aprende com o erro e leva para frente como aprendizado. Em jogos desse tamanho aqui, pequenos erros acabam comprometendo um jogo como um todo. Leston, não contar com um atleta como Marcos Martins, já estava fora do jogo, pipico de última hora, são pontos cruciais para a não produção do Santa Cruz na sua avaliação ou não? Não, assim, eu acredito até que a gente produziu bem mediante a tantos os problemas, né? Porque a gente pode enumerar aí mais Dani Moraes, que é o capitão da equipe, uma liderança não só comportamental como técnica também, né? Mas assim, eu particularmente não tenho muito hábito de ficar lamentando, né? A gente tem aí um elenco, a gente usa da melhor maneira possível, passa confiança para os jovens, assim, a gente perdeu o jogo agora e os caras foram no vestiário, fizeram oração, voltam, estão ali treinando para não perder o dia, aqueles que não entraram. Acho que esse nível de mobilização é que faz a gente muitas das vezes superar essas dificuldades que pertencem ao futebol. Você perder um jogador, você perder às vezes 3, 4 jogadores que são referências na equipe, mas eu entendo que a gente produziu bem boa parte do jogo. O problema é que nós enfrentamos uma equipe que, desde do retorno do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, é uma equipe muito encaixada, muito bem trabalhada pelo Lisca e tem muita qualidade. É só ver as trocas, os jogadores que entraram no segundo tempo, o nível desses jogadores, elevaram demais o nível técnico ofensivo da equipe e aí fica muito difícil de marcar. Mas eu preciso parabenizar os jogadores do Santa Cruz pela entrega, pela determinação e pelo grande jogo que fizeram diante de um grande adversário. Ô Leston, a gente está vendo uma reformulação toda no Santa Cruz, né? Você trabalhando com esses meninos, a maioria menor de 23 anos ainda. Como é que você enxerga o restante da Copa do Nordeste? Hoje foi um jogo perdido, mas ainda tem chance e ainda dá para brigar lá na frente num ano que é crucial para um time de tanta tradição. Sim, assim, eu vejo da seguinte forma, nós podemos garantir a nossa classificação hoje sem ter pontuado, em função do que nós já fizemos até agora, em função das vitórias que nós tivemos contra Moto, contra ABC, os empates contra Botafogo fora de casa, o empate contra o próprio CSA, que é um outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. E assim, nós estamos muito perto de classificar. Eu acho que um jogo desse como o de hoje dá maturidade, dá casca para esses meninos, para os grandes jogos que vêm pela frente, não só na Copa do Nordeste, mas nas competições que nós estamos envolvidos. É por isso que eu digo que eu não sou muito de lamentar, eu procuro enaltecer e tirar coisas boas, mesmo de uma derrota como essa hoje. Foi uma derrota onde o time se portou muito bem em 90 minutos, enfrentando um grande adversário. Assim como o Ceará, você está numa semana decisiva, né? Vira a chave agora, tem o Campeonato Pernambucano. É o que eu disse para eles, né? Futebol, ele é assim, e quando você faz um jogo como nós fizemos hoje, a gente fica ansioso para chegar logo quarta-feira. Porque chega quarta-feira, você tem a oportunidade de reproduzir aquilo de bom que tu fez hoje, corrigir aquilo que porventura deixou de fazer numa outra competição onde inverte um pouco o papel.
né? Agora, se hoje existia aqui uma certa diferença, vamos dizer assim, estrutural, financeira, técnica a favor do Ceará, eu preciso fazer com que quarta-feira esse papel se inverta e a gente faça um grande jogo diante do nosso torcedor para que a gente possa passar a semifinal do Campeonato Estadual. Leston, hoje o Anderson teve uma das melhores atuações de um goleiro em 2019, não sei se você concorda. Como é que foi para fazer essa escolha pelo Anderson com essa volta do Ricardo? Se foi fácil fazer essa escolha pelo comportamento do Ricardo, porque me chamou a atenção hoje, na hora da primeira grande defesa do Anderson, o Ricardo levantou no banco e ficou aplaudindo o Anderson. Foi fácil por conta desse entendimento do grupo? É assim, ó, o goleiro, principalmente nesse tipo de jogo hoje, assim, ele tende a ser mais acionado do que o normal. Talvez esse tenha sido o grande destaque do Anderson, né? Se nós formos lembrar lá o jogo do Bahia, o Ricardo fez umas 2 intervenções muito boas também, porque são jogos grandes, né? Jogos assim que existe uma alternância, existe um momento melhor de um adversário que tem muito poder ofensivo. Então, assim, nós tivemos o Anderson realmente hoje numa tarde bem feliz, né? E as escolhas, elas são baseadas naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente trabalha no dia a dia, naquilo que a gente tem de feedback dos atletas também, né? E o Ricardo é um grande profissional que a gente já conversou, ele vai ter uma oportunidade daqui a pouco. A gente só tem que ter o entendimento que o momento do Anderson é um momento especial e a gente tem que saber conduzir isso para ter não só 2 grandes goleiros bem, para ter um elenco todo pronto para sempre que precisar, como foi o Augusto hoje, fez um grande primeiro tempo, no segundo tempo se desgastou, até porque já tem muito tempo que não joga, né? Mas fez um primeiro tempo assim muito bom, muito incisivo, e a gente procura trabalhar dessa forma, valorizando todo mundo, respeitando todo mundo e tendo o senso de meritocracia. A gente procura enxergar sempre o merecimento e em cima do merecimento a gente tem feito as nossas escolhas. Dentro da análise que você faz aí da partida, qual foi o maior pecado da sua equipe? Assim, é difícil, porque se eu falar o maior pecado da minha equipe, eu vou deixar de enaltecer o grande jogo que o Ceará fez, né? Essa grande equipe, volto a repetir, muito bem treinada e conduzida pelo Lisca. Talvez o gol cedo do segundo tempo tenha feito a diferença, porque nós terminamos o primeiro tempo controlando muito bem o jogo e a tendência era que o Ceará se lançasse demais no segundo tempo e nos desse oportunidade de fazer o que nós fizemos bem no primeiro tempo, que é fazer uma transição rápida e chegar no gol em condição de finalizar. Na medida que eles fazem o gol muito cedo, isso acaba criando uma dificuldade maior, porque aí o ímpeto deles aumenta, o torcedor vem junto, passa a gerar uma sinergia diferente, né? E a gente acabou ali, em algum momento, sofrendo mais do que deveria em função desse cenário, de ter tomado um gol muito cedo. Mas ele pertence ao futebol. Nós tomamos um gol muito cedo no começo do segundo tempo e muito tarde. E é o que eu disse para os atletas no intervalo, tudo isso é aprendizado. Amanhã você vai ganhar também fazendo um gol no final. Isso pertence ao jogo e a gente tem que ter um entendimento, assimilar bem. De hoje para amanhã ficar triste, porque pelo menos um ponto aqui iria, de certa forma, coroar o jogo que os meninos fizeram. Mas a partir de amanhã já pensar já no jogo da quarta-feira para que a gente possa avançar para a semifinal do estadual. Obrigado, tá aí a palavra. Pela programação e pelas informações que você tem, Pipico e Marcos Martins, você já pode contar no jogo contra Afogados e Dani Moraes? A expectativa é que a gente possa contar com ambos, né? O Marcos a gente está conduzindo semana, já está treinando no normal com o grupo, a gente vai avaliar se começa, se segura para manter, daqui a pouco entrar no transcorrer do jogo, né? Pipico, a gente depende da condição clínica dele, né? Isso aí é uma questão que a gente vai avaliar e torcer muito para que a gente possa contar, porque são mais 2 opções, né? Que a gente ganha todo mundo, a gente ganha qualidade, ganha experiência com 2 jogadores que são referências da equipe, né? Em jogos decisivos isso é importante, isso soma muito. Dani ainda não, né? Não, o Dani ainda vai levar um tempo maior. Obrigado, Leston. TV Artilheiro.